Senhor, fala conosco e nos revela o teu querer. É no nome de Jesus Cristo que te damos graças. Amém. João, no capítulo de número 21. João, no capítulo de número 21. Nós vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 14. Estou na Nova Versão Internacional. E o título aqui desse capítulo é Jesus e a Pesca Maravilhosa. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, o mar da Galileia. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede no lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isto, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Jesus disse-lhes: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia. Tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Até aqui. Uma pesca aí maravilhosa que aconteceu 2 anos mais ou menos depois daquela grande pesca que vocês já conhecem, que está em Lucas no capítulo de número 5, que Jesus está separando os discípulos. Não confundir as histórias, porque naquela primeira pesca Jesus pediu para poder lançar novamente as redes, e Simão tinha dito para Jesus que já tinha trabalhado a noite toda e não conseguiu pegar nada, mas como era Jesus que estava falando sobre essa palavra, ele ia lançar as redes. E a quantidade de peixes foi tamanha naquela ocasião, não nessa, mas naquela, que eles perderam as contas de quantidade de peixe, a ponto das redes começaram a se romper, como diz aí no capítulo 5 de Lucas. E o barco começou a afundar, e ele chamou os outros que também nessa ocasião que a gente acabou de ler aí em João 21, estavam com ele. E Pedro, naquele tempo, falou para Jesus se afastar, porque ele era um homem pecador e a santidade de Jesus o constrangia.
história contada há um tempo atrás aconteceu exatamente quando eles estavam em Genezaré, ou perto de Genezaré, como está aí em Lucas. E Jesus falou para Simão, finalizando a situação, que era para ele não ter medo, e que estava chamando agora não só ele, mas todos aqueles que estavam com João, que foram os que a gente leu, só para você se lembrar quem estava com Pedro, ali os filhos de Zebedeu, que eram sócios daquele negócio, daquela pescaria, Tiago e mais João. E Jesus fala: vou fazer vocês pescadores de homens, me sigam, e a partir de agora vocês vão ser pescadores de almas, vocês vão deixar aí os seus barcos e me seguirem. Essa era a história 2 anos atrás. Se passa, Jesus, como você já sabe a história, ele vai morrer, vai ressuscitar, vai aparecer para mais de 500 pessoas, vai aparecer para os discípulos, vai aparecer para muitas outras pessoas que seguiam a ele. E certamente nessa terceira aparição aqui, como diz as Escrituras Sagradas, Jesus então chega ali, naquele momento que eles estavam vindo de uma pesca no mesmo mar e não tinham conseguido nada. Quem estava presente naquela ocasião está aí no versículo de número 2: Simão Pedro, Tomé, Natanael, filho de Zebedeu, Tiago e João. E aí você tem 7 discípulos. E a gente vai entender agora as histórias 2 anos depois que já se passaram. A primeira era para escolher os discípulos. Jesus não tinha morrido, e aqui Jesus estava ressurreto, tinha ressuscitado e apareceu para os discípulos nessa ocasião, onde ele estava na praia. Ele viu a situação que estava acontecendo ali no mar, e ele libera uma palavra, e é isso que eu quero transmitir e compartilhar com vocês. Então, depois desse tempo, Jesus vai aparecer novamente para os discípulos. É o que está no versículo 1, ele está ali no mar da Galileia, no mar de Tiberíades. E Pedro, ele tinha recebido uma palavra que era para seguir Jesus, que ele ia tornar não só Pedro, mas os demais que estavam com ele em pescadores de homens, de almas. Dos 12 discípulos que eram os apóstolos, 7 eram pescadores. Um se enforca e sai de cena. Judas Iscariotes não era pescador, mas sai de cena. E então, no total, teriam 11. A gente aqui não tem Matias escolhido ainda por lançar sorte, nem muito menos Jesus se encontrou ainda com Paulo. Então perceba que dos 11, 7 eram pescadores. Por que pescadores? Geralmente os pescadores são homens de fé, perseverança, insistência, e ele vai ter paciência para poder conseguir pescar e não chegar em casa de mão vazia. Já são as características do pescador, e eles se conheciam. Então Jesus não escolheu por acaso aqueles homens. Estavam passando na praia e viu o pescador sem fazer nada, o outro na rede, um preguiçoso. Não, todos trabalhadores, completamente com a agenda lotada, porque eles estavam no mar, que viviam disso, até porque a região era de muita pescaria, e eles eram uma referência da pescaria. Só que nessa ocasião que a gente começou a ler aqui, Pedro, eu não sei a sua interpretação, mas a minha é que Deus, através de Cristo Jesus, tinha chamado Pedro para realizar algo. O tempo passa e Pedro parece que esqueceu do que Jesus tinha falado e voltou para o mar para pescar. E ainda levou mais 6. Não é fácil, não. Talvez ele pensou assim: Jesus apareceu já,
mas a gente está precisando trabalhar, enfrentar algumas situações, algumas dificuldades, e eu não vou deixar de trabalhar. É claro que tem chamados específicos que é para deixar de trabalhar, outros não. A sua compreensão pode ser que Deus tinha chamado Pedro para Pedro deixar completamente de exercer a profissão de pescador de peixes mesmo. Outros vão entender que era para poder fazer os dois paralelos. Mas por que Pedro fica quase 2 anos afastado da pescaria e agora ele volta a pescar e leva os amigos? É só para a gente pensar sobre essas coisas, porque o texto não vai deixar evidente, vai ter as 2 linhas de pensamento na qual eu estou pensando com você também. Eu particularmente acredito que Pedro foi usar a capacidade dele para poder executar alguma coisa e desalinhou do propósito de Deus por alguns instantes, por alguns momentos, por algum tempo. Porém, quando a gente segue no versículo de número 3, a gente percebe que Pedro diz assim: eu estou indo pescar, quem quer ir comigo, vamos. Eles armaram o barco ali e saíram na noite. Mas o texto fala no versículo 3 que eles não pegaram nada, porque a gente não pode fazer nada se não tiver com Cristo Jesus. Primeiro aprendizado logo: não conseguimos realizar nada se estivermos fora daquilo que Deus determinou para nós. Deus já tinha determinado algo para esses pescadores e eles estavam fazendo conforme a inteligência deles, o braço deles, a capacidade deles, a habilidade deles, e eles não conseguem nada. Voltam ou tendem a voltar para casa no maior fracasso histórico que podia acontecer. Eram 7, talvez até você se lembrou de 7-1. Maior fracasso que a gente passou. E eles voltando. Ao amanhecer, no versículo número 4, Jesus já estava na praia. Mas os discípulos, fora do propósito daquilo que Deus queria, diz que não reconheceram de imediato. Quantas vezes as pessoas estão andando fora do propósito de Deus? Deus está falando, Deus está usando pessoas para poder ministrar a palavra, está lendo as Escrituras, mas não está conseguindo discernir se é ou não a palavra verdadeira e revelada para a vida dela. Porque saiu do foco, saiu daquilo que tinha sido determinado outrora por Deus. Mas a própria palavra de Deus, aqui na pessoa de Jesus Cristo, no versículo de número 5, se achega para mim e para você e para todo aquele que está fora do alinhamento de Deus, e vem uma palavra suave para a gente, nos atraindo novamente para esse amor constrangedor. Filhos, olha como Deus me chama e te chama. Deus está sabendo que não estava de acordo com o que Ele queria. Mesmo assim, Ele fala: filhos, vocês têm algo para comer? E eles vão responder que não. Então significa ali que a semana estava perdida praticamente, estavam sem provisão na casa, na despensa já não tinha nada, e agora nem alimentação teriam. Entraram para pescar, no momento que poderiam encontrar bastante peixe, e iam vender esses peixes, iam comer esses peixes, fracassaram,
certamente ali seria uma desistência, porque pela capacidade que eles tinham, e todos reunidos como pescadores, seria humanamente impossível voltar para casa sem o pão de cada dia. Isso na mente, provavelmente, deles. Mas quando se está fora do propósito de Deus, as coisas não fluem, não dão certo. E é por isso que a própria palavra vem e realinha a mim e a você e a todo aquele que estava fora do propósito com aquilo que Deus quer. E ele vai perguntar se nós temos algo para comer. Quem tem fome quer comida. Qual é a fome que eu e você estamos tendo nesse tempo? Porque muitas vezes a nossa escassez não é de mantimentos agora. Mas se a gente tiver fome dessa palavra, certamente nós vamos receber o mais profundo e revelado que Deus tem para mim e para você. Lembrando que o nosso próprio Deus é aquele que supre as nossas necessidades físicas também. Então, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E aí no versículo 6 ele diz, Jesus, lance a rede do lado direito, porque na outra vez, há 2 anos atrás mais ou menos, quando a gente leu lá em Lucas capítulo 5, ele mandou lançar as redes no mais profundo, se aprofundar mais nas coisas de Deus. Mas aqui ele está dizendo para lançar a rede no lado direito, ele não deu o mesmo comando. E aí a gente não pode pegar um texto bíblico para poder fazer doutrina daquilo que não existe. E tem muita gente pegando versículos soltos, sem contexto, com um pretexto para heresia. Jesus dá um outro comando, e esse comando agora é para lançar do lado direito do barco, porque Deus já tinha dado uma ordem para os melhores peixes. Eu acredito que ali seriam as maiores tilápias de 10 a 12 quilos, porque diz que foram grandes peixes. Sardinha não é um grande peixe em relação à tilápia no peso. E uma tilápia naquela época aí fresquinha, se vendesse aí fora do valor de mercado, bem abaixo do valor de mercado, R$10 o quilo, vezes 10, 100, 153 dividido por 3, 21 para cada, sobrou 6 para comer com Jesus. Jesus já tinha completou os 7, que ele estava em 7 no barco, 3 meses de salário mínimo. Ô glória! Maravilha! 3 meses de salário mínimo mais ou menos, só que eles agora tinham o alimento para 7 dias, para a família toda, para os amigos. Era o banquete de Jesus para todo que crê. E aí no versículo de número 6, continuando, diz que eles obedeceram aquilo que Jesus falou. Então, quando Jesus falar algo para mim, para você, obedeça. Segue o que Deus está fazendo. Vai de acordo com a palavra. Sem palavra não vai, porque é fracasso. Agora, com a palavra é bem sucedido. Eu senti no coração, não vai servir para esses dias, tá bom? O coração do ser humano é enganoso. Se o coração for algo, terrível. Agora, se você está falando que o coração é o Espírito, está sentindo no Espírito, tenha certeza na palavra. Tem uma palavra. Se você tiver a palavra, pode ir, porque ela vai cumprir aquilo que determinou. Aleluia. E eles obedecem então a palavra.
E a continuidade do texto diz que quando eles lançam a rede, não conseguiram mais recolher. Porque agora tinha uma quantidade de peixes que ninguém nunca viu uma pescaria naquela época. O milagre está acontecendo. E faz questão de dizer que eram 153 peixes grandes, porque da outra vez eles perderam as contas e as redes romperam. Eles não estavam completamente voltados para o propósito. Não estavam completamente ainda com entendimento daquilo que Deus queria. Quando a gente compara um texto com o outro. E aqui ele está falando de ressurreição e vida salva para sempre. Se o mar é esse planeta e o mundo, os peixes, as pessoas que Deus vai recolher para a vida eterna, a rede, a poderosa palavra de Deus, que ia recolher aqueles que seriam salvos. E Jesus, liberando a palavra para a salvação, na eternidade a gente vai saber exatamente quantos Deus colocou para, através da minha e da sua vida, ser salvos sem sombra de dúvida. Outrora eles não estavam com essa profundidade de entendimento, e aí perderam as contas, nem sabiam, a ponto da rede romper, e muitos peixes certamente ali se perderam. Mas aqui nenhum irá se perder se tiver de acordo com a palavra de Deus. Vamos para frente. Versículo de número 7 diz: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, João falou para Pedro: esse sinal aí só tem um que pode fazer. É o Senhor. É o nosso Senhor que está aí. Temos certeza disso. Então Pedro agora, ouvindo dizer isso, e a santidade de Deus nos constrange, ele estava despido, certamente só com a roupa de banho. Ele coloca então a capa, ele coloca uma roupa por cima, e temos aqui duas situações. Primeiro, quando a gente está diante da presença de Deus, Ele nos enxerga despido de tudo. Deus me conhece, te conhece em todos os detalhes e por inteiro. Mas ao mesmo tempo, a santidade de Deus, representada na pessoa de Cristo Jesus, nos constrange a não sermos exibicionistas nem queremos mostrar a nossa intimidade. Se a gente liga as redes sociais e as pessoas estão nuas, é porque perderam o temor da santidade de Deus. Eita, Jesus. Dislike foi total. Quando você vê alguém mostrando o corpo, é porque já perdeu o temor. Mostrando as partes íntimas, já está completamente andando na iniquidade. Porque por se multiplicar esse pecado da imoralidade, o amor de muitos, ele diz aqui no texto, ele, João, faz questão de dizer, o discípulo a quem Jesus amava.
em santidade. Se perdeu o amor, está andando em iniquidade. E se está andando em iniquidade, já não tem mais temor. Se não tem mais temor, mudez. Está claro? Porque a intimidade é somente para Deus e para o casal. Casado. Com glória. E então, Pedro coloca uma roupa por cima, essa capa, e lança-se no mar. Aí você já sabe que era Pedro mesmo, né? Não tem dúvida aqui no texto, ainda que seja João relatando. Imagine que você tem um amigo assim, eufórico, aí você diz, Jesus, ele já foi. Você olhou, já não está nem no barco mais. Você lembra que Pedro fez? Se é tu mesmo, manda eu ir até o Senhor, até ti. Aí já vem, quando todo mundo olhou, já está no meio do caminho, andando. A mesma coisa que ele se joga, cabeça aí na água, lembrando que o sexto agora, o sexto não, a multiplicação também não foi, Pedro estava presente na multiplicação, daqui a pouco a gente vai ver esse detalhe, mas as redes estavam tão cheias que Pedro se joga na água, mas agora ele vai ter que esticar essa rede junto com o barco e nadar levando essa rede 100 metros aproximadamente. Deus escolhe alguns Pedros assim. E ele vai e faz, se lança mesmo de cabeça, não quer nem saber, porque foi Deus quem mandou. E aí ele vai sem pensar muito. Percebam que eram 7 pescadores, cada um tinha a sua personalidade. Essa diversidade não é adversidade, mas a diversidade faz com que o reino seja preenchido e o nome do Senhor glorificado. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam, no versículo número 8, com essa proximidade da praia, e se tinha mais ou menos aí 15 quilômetros nessa distância maior, e 8,5 para 9 na distância menor, desse mar de Tiberíades, 100 metros era pertinho da praia para um pescador. Às vezes estava numa profundidade que até pé d'água. Já viajei assim, outrora, e na ocasião entrei com um pescador e o filho de pescador, misericórdia, naquela canoinha, e a minha função era tirar a água da canoa. Eu recebi um copo desse tamanho e eu perguntei, água de coco? Não, é para tirar a água da canoa, mas eu já estava a 250 metros. Aí eu falei, se você tivesse falado isso na praia, eu ia ficar com o meu coco verde. E a onda começou a entrar e eu falei, tem muita água mesmo, então tira, porque... Jesus! Mas depois pegou o canal e aí passou toda a onda. Aí posicionou as redes. Aí pronto, posicionou as redes. Amanhã a gente volta. Eu falei, louvado seja Deus, acabaram as ondas. Estou no canal, vou ficar na proa de boa. A turma já sabe como é que vai pegar o remo. Aí falou, não, a canoa está emprestada. Aí eu falei, emprestada para o outro aqui, amigo que veio junto. Aí eu falei, a gente volta como nadando, vai. Então 100 metros para um pescador profissional foi tranquilo. Se foi para mim tranquilo para o magrelo, aí eu falei, vou ter que cair na água. Isso só se lembra dos filmes de tubarão. Era uma luta. E aí o colega me empurrou, porque eu não estava querendo sair da canoa. Eu me lembrei quando eu era criança, tinha essa canoa virou, e deixar ela virar, fui ficar com o Leonardo, e eu fiquei apavorado, né? Aí ele me empurrou, quando ele me empurrou, a água deu aqui. Aí eu falei, ô glória! Aí ele vai, segue aí esse caminho que você chega na praia. Aí eu fui marchando.
Cheguei lá igual um soldado. Aí quando chegou perto assim, eu vi que minha esposa estava olhando, aí deu duas braçadas, mas só Deus, glória. E aí o pescador desse era tranquilo. Era conhecido da região, sabia tudo, 100 metros aqui, ele pegou um canal desse. Então o Pedrão pegou e arrastou aqueles peixes todos que a gente está lendo. Eu estou trazendo para uma realidade para a gente ver que se a gente não fizer algo, Deus não vai mandar um milagre para a nossa casa. Está entendendo? No outro dia eu fui buscar, só que agora eu já estou ligado. Aí eu falei, tem que ficar alguém na praia para contar os peixes. Eles foram e a rede veio cheia mesmo, porque já sabia tudo. O que eu estou querendo trazer com esse paralelo das mensagens da minha vida, que eu passei por uma situação completamente diferente, mas tinha alguma semelhança em relação à pesca, é que quando eles começam a arrastar e trazer esses peixes para a praia, aquilo que está sendo escrito aqui não é uma história que você ouviu falar, mas é uma verdade de Deus, e eles tiveram que aceitar a palavra, reconhecer que era Deus e fazer aquilo que Deus estava ordenando, se esforçando, usando agora das habilidades adquiridas e com esforço tremendo para não perder os peixes que tinham pescado. Porque tem a pessoa que quer receber a bênção, mas não quer fazer nada. É a preguiça santa. Ou quem sabe, não vai usar aquilo que Deus colocou como talento ou como aquisição de habilidades para poder transformar a situação em prol do milagre que já está acontecendo. Quantas vezes Deus realizou um milagre na nossa vida e a gente não usou dos nossos talentos e habilidades para poder fundamentar, fazer com que seja completamente evidenciado para as outras pessoas. Muitas vezes a gente não quis dispor de energia necessária para que o nome do Senhor fosse glorificado. Então Ele está nos convocando, nos chamando para a gente realizar aquilo que Ele quer. A fé sem obras é morta. Eles tinham fé, eram homens de fé, mas precisavam e precisaram praticar essa fé para que o milagre pudesse chegar na casa de todos eles e o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Então tudo que aconteceu aí vai servir para a glória do nome do Senhor. E diz aí no versículo de número 9, que quando desembarcaram, viram ali uma fogueira e peixe sobre brasas e um pouco de pão. Então Jesus já tinha feito ali o quê? Um jejum. Eles vêm saindo no início da manhã, provavelmente, no intermédio da manhã, e Jesus já estava preparado ali os pães com o peixe. Olha que fantástico agora, que maravilha. Deus é um Deus que supre as nossas necessidades e não deixa faltar o pão na nossa casa, não deixa faltar a provisão. Ele faz com que a gente tenha saúde e seja abençoado por Ele. Deus é um Deus que Ele cuida de todos os detalhes da nossa vida. Então no versículo de número 10, Jesus diz: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Certamente Tomé, que era chamado de dídimo, é dídimo, não é dízimo não, para você não dizimar os peixes, tá bom, querido? Mas Tomé era aquele que ficava meio assim. Eu quero conjecturar agora, pensar um pouco a mais, as escrituras não estão falando, mas bora pensar algumas coisas aqui. E eles contaram lá 153, por 7, 21 para cada, a gente leva meia dúzia, Jesus tem 7, beleza. Tem uns pãezinhos ali, já rendeu aí
Salário mínimo aí, 3 meses, tudo em ordem, louvado seja Deus. Quero liberar uma palavra para você dizendo que esses dias para frente você não vai entender o que Deus vai fazer para poder suprir aquilo que você precisa. Deus nos reuniu nessa casa de oração hoje para Ele poder trazer uma palavra revelada e verdadeira da multiplicação e do milagre de vidas que vão ser alcançadas através das nossas vidas. Que são esses peixes aí que estão no mar afora, nesse mundão afora. E ao mesmo tempo, fisicamente, porque Jesus mandou eles se alimentarem. Fica tranquilo que Deus é o Deus da providência para que não falte o que você precisa dentro do propósito. Dentro do propósito, Deus cumpre a palavra dele e não deixa a gente passar necessidade. Então Simão Pedro, no versículo de número 11, entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Quando fala arrastou a rede para a praia, eu entendi, por isso que eu trouxe a mensagem. Porque nadando sem dar pé, arrastar uma rede com 153 peixes grandes, mais de 1 tonelada de 1.000 quilos de peixe, cada um com 10 quilos, mesmo com 7 ali, não vai ter condição não. Então deveria ter algum canalzinho ali, eu também estou conjecturando, não diz as escrituras, mas eu estou acreditando que ele está andando assim como eu andei, na areia, né, sobre as águas, que Pedro andou sobre as águas, e estava cheio aí de 153 grandes peixes. Número 3 na Bíblia significa a integridade, inteireza com Deus. Ok? Então a gente vai ver 3 vezes 7, 21. Deus supriu a necessidade 3 vezes mais daquilo que eles precisavam. Porque Deus é um Deus de inteireza. Tinham 7, um número perfeito de Deus para acontecer um milagre. A gente tem que estar entendendo. É lógico que a gente não vai começar a trabalhar com essas coisas e isso é numerologia. Não é isso que eu estou querendo colocar, mas estou dizendo que Deus vai trabalhando nessas ciências. Deus vai trabalhando na matemática e Deus vai operando o milagre e daqui a pouco ele acontece e a gente vivencia esse milagre. Deus é um Deus de milagre e é o mesmo Deus que operou naquele tempo, Ele está operando no nosso meio. Eu creio nisso e Ele já está liberando essa palavra para salvação, para nossas vidas, para nossa casa, para aqueles que Ele já comissionou para isso. Deus já determinou os salvos e quer nos usar para a glória dEle. Embora houvesse tantos peixes, a rede agora não se rompe. Não vai ter mais desviado no nosso meio. Ou é crente ou não é. Acabou o tempo de desviar. Não vai ter mais rede rompida. Não tem mais perdas de contas de quantos foram e agora a gente não sabe quem foi ou não que se converteu. Deus vai começar a mostrar para a gente realmente os salvos e fazer com que eles estejam alinhados para essa vida eterna com Ele para sempre. Nós cremos nisso, Senhor, como igreja, em nome de Jesus. E no versículo número 12, Jesus disse: venham comer, nada melhor do que ceiar com o Senhor. Naquele grande dia, o próprio Cristo vai estar servindo a ceia para mim, para você, para todo aquele que crê. Certamente eles se lembraram da multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro aqui se lembrou que ele tinha negado a Jesus. Jesus estava operando milagre novamente, que Deus é um Deus da multiplicação, que Deus é um Deus que opera sinais e prodígios, que Deus é um Deus
de amor, que tem compaixão, e reuniu todos ali para poder estarem juntos como irmãos, participando do processo de salvação. Não tenho dúvida que não passou pela cabeça de nenhum deles algo tremendo que vivenciaram com Cristo, principalmente Pedro. Por isso que nenhum tinha coragem, como diz aí no final do versículo 12, de perguntar quem era ele, porque eles já sabiam que era o Senhor. Quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, a gente sabe que é Deus. Quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus, a gente não tem dúvida quem somos nele. Quando a gente se encontra verdadeiramente com o Senhor, o nosso Deus, a gente não precisa perguntar mais nada, porque a gente sabe e temos convicção de que foi Ele que falou conosco e está conosco. Se tem alguém no nosso meio que ainda não saiba isso, é porque não se encontrou verdadeiramente com Cristo. Mas é tempo de você se encontrar com Ele. Você precisa estar no barco do milagre. Você precisa andar com pessoas que professam essa fé. Você precisa se envolver com pessoas que são discípulos de Jesus, que viram milagres, que vivem milagres e que são um milagre para a vida de outros. Jesus então se aproxima no versículo de número 13, toma o pão e distribui para eles. Aí você não precisa nem se preocupar se tinha só um pão, porque se tivesse só metade do pão, ia sobrar vários cestos agora. Alguém tem dúvida disso? Então, quando Jesus reúne a igreja para poder receber a adoração, Ele distribui muito mais daquilo que a gente pensa, imagina e precisa. E nesses dias Deus vai derramar sobre esse ministério os dons espirituais. Comece a buscar, porque vai ser de abundância para todo aquele que crê. Fez o mesmo com o peixe e todos começaram a comer certamente ali. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Já tinha aparecido uma vez, apareceu outra. Interessante que João no capítulo número 1 diz lá: vinde e vejam, ou vejam. Capítulo número 7, ele vai dizer: venha e beba, que é a água da vida. Aqui ele vai dizer: venha e coma, se alimente do melhor de Deus, da palavra verdadeira, se alimente de uma alimentação espiritual em profundidade, que vai te fortalecer, te fortificar, que vai te amadurecer, vai fazer com que você possa crescer na graça, no conhecimento, na estatura do Senhor. É tempo de comermos com Cristo, participarmos desse banquete que Ele tem oferecido para mim e para você como igreja. É tempo de termos o melhor dele, porque Ele tem aparecido para cada um de nós através da revelação da palavra. E aí você já sabe que nos versículos 15 em diante vai ser a restauração de Pedro, novamente com 3 perguntas, porque é interesse. 3, que Jesus se apresenta como: vinha e veja a água. Depois ele fala sobre o alimento, ele é o pão da vida, essa palavra poderosa. Depois ele faz 3 perguntas novamente, e tudo relacionado com os 7. Pedro era um desses 7 que estavam, o número perfeito de Deus para acontecer o milagre.
quando a gente conjectura, imagina, pensa, faz uma hipótese a respeito de todo esse contexto, eu não sei qual foi o seu sacrifício, o que você tem lá lutado e não tem dado certo, mas eu quero te dizer que é momento de você obedecer o comando de Deus. Se é direita com precisão. E pode ir crendo, porque vai acontecer um milagre. Creia nisso. E esse milagre vai alcançar não somente a sua vida, mas todos que estiveram ao redor. Vai abastecer a sua casa, espiritualmente falando, fisicamente falando, vai dar para o seu sustento, da sua família, de todo aquele que estiver com você. E isso vai perdurar por alguns dias para frente. Se repetir aí por mais 3 meses, julho para agosto, agosto para setembro, setembro para outubro, e agora a gente vai chegar no final do ano, depois das eleições, já com toda a provisão de Deus e com muitas pessoas convertidas para a glória dele. Ele é um Deus que salva. Se você crê, fica de pé e lança sua rede no lado direito então. Não tem como ficar sem